Fala galera, eu sou o professor Rafael Rezende de História e estou aqui no Enem de verdade, né? E de cara já quero agradecer o professor Léo Matos e o professor Reginaldo Veras por ter me dado essa oportunidade de estar aqui com vocês, né? Para poder passar um pouquinho, né, desse conhecimento sobre história, né? E hoje vou falar sobre um assunto, neste exato momento, sobre primeiro reinado em queda, né? Alguns pontos políticos, sociais ali do que estava rolando nesse primeiro reinado que fez com que o próprio Dom Pedro I, ele abdicasse do trono, né? Você tem ali todo aquele processo, né? Aproveitando este momento que nós estamos vivendo aí em 2022, que está acontecendo, né? No caso, há pouco tempo agora, o bicentenário da independência do Brasil, né? Mas independência de quem? Não é isso? Vamos lá. Desse ano de 2022, fazendo o bicentenário da independência do Brasil, você vai ter um momento em que, como isso foi formulado? Vamos lá. Primeiro, Dom Pedro lá naquele processo de independência, ele declara a independência lá, o proclama, faz o grito, tudo mais, tem as organizações políticas, mantém a ordem do Brasil aqui numa unidade, né, federativa ali, não há separações como nas Américas Espanholas ali acontecem, e vai ter também o que é a manutenção de uma monarquia, né? E com essa manutenção da monarquia, ele vai trazer ali uma nova constituição com, claro, plenos poderes. Ele vai fazer uma constituição dividindo ali em três poderes, entre executivo, legislativo e judiciário, e a surpresinha, que é o poder moderador. E nesse poder moderador é onde ele tem todo o seu processo autoritário, né, neste momento. E aí, claro, com o poder moderador, ele tem a total habilidade e capacidade de se intrometer em todos os âmbitos do poder, seja ele ali no executivo, que já fazia parte, né, da sua própria essência ali, como rei agora, Dom Pedro I do Brasil. Aí ele vai interferir no legislativo em alguns momentos, inclusive até dissolver a Câmara lá, né, e ele vai legislar e também ele vai interferir no judiciário, certo? E aí, olha só, traz para mim ali, né, um esqueminha muito simples. Você vai ter os opositores ali do próprio, né, Dom Pedro ali, eles vão iniciar um protesto contra, né, todo aquele autoritarismo ali que ele vai praticar, né, nesse seu reinado. Exemplo, ele vai ter, né, uma modificação em relação até mesmo a decisões judiciárias, ele vai trocar juízes, ele vai indicar, por exemplo, quem é que vai ser um novo juiz ali, de uma nova comarca e tudo mais. Então, isso vai fazer com que os seus opositores comecem a protestar contra esse autoritarismo. E aí começam os problemas também externos. Vamos lá, olha só, voltando lá para aquele esquema, a gente vai ter a Guerra da Cisplatina, que não vai ser fácil. Opa, aqui só apagando aqui. Temos aqui, ó, guerra, opa, vamos lá de novo, guerra. Ele tá puxando lá do outro lado, eu não vou marcar mais não, tá? Vamos deixar aqui. Vocês estão lendo aí, Guerra da Cisplatina, que acontece em 1825 até 1828, onde o Brasil detinha ali aquela região da Cisplatina ali ao sul do Rio Grande do Sul, né? E ele tinha tomado com Dom João lá da região da Cisplatina, que era hoje a Argentina, né? E vai ter um conflito entre a Argentina e Brasil, para ver quem é que vai permanecer com aquele território. No final, quem é que vence? Brasil ou Argentina? E aí, olha a rixa já desde esse momento. Quem é que vence? Quem é que vence? Nenhum dos dois. O Uruguai, ele vai se tornar independente e não vai ficar com nenhum desses outros, nem parte do Brasil, nem parte ali da própria Argentina. Porém, é um conflito armado que vai gerar muitas críticas para o próprio Dom Pedro I, porque toda guerra, galera, gera custo, toda guerra, ela tem um gasto excessivo ali, né, para aquele conflito, e claro, vai ter muitas pessoas ali dentro do próprio governo ali que vão ser contra essa manutenção desse conflito, certo? Então, você já tem um desagrado ali de Dom Pedro em relação a o seu autoritarismo e também, né, a esse conflito. E aí vai acontecer mais uma coisinha que vai deixar a galera aqui do Brasil, né, com um friozinho na espinha. Qual? Volta lá naquele esqueminha lá. Vai ter uma crise sucessória, por quê?
Dom João queridão, ele acaba ali, né, o nosso Dom João VI, nosso lá antigo, né, Portugal, que veio aqui para o Brasil, ele acaba falecendo em 1826. E quem era o herdeiro direto? Quem era o cara que ia assumir aquilo lá? Tá ali, ó, Dom Pedro I, ele iria assumir a coroa portuguesa, e isso fez com que os brasileiros, olha aqui, volta para mim, ele vai fazer com que os brasileiros fiquem temendo que todo aquele processo da independência lá, ele seja cancelado e anulado. Porque olha só, Dom Pedro agora, ele é o herdeiro, Dom João morreu, ele vai se tornar então o rei de Portugal e ele já era aqui o rei do Brasil. Então quer dizer que vai unificar de novo? Quer dizer que não vai ter mais esse processo de independência? Quer dizer então que vai voltar tudo como era antes? A galera que era brasileira aqui de fato, que já estava começando a ter aquele princípio de identificação com a terra aqui, e maioria, claro, opositores ali ao próprio Dom Pedro I, queria, na verdade, uma segurança de que o Brasil não se tornaria de novo uma colônia de Portugal, ou que não ficasse dependente de Portugal novamente, né? Então, ele vai, olha lá, voltando lá no esqueminha, ele vai, para acalmar a galera, ele vai abdicar do trono português e vai deixar quem? Olha só, olha o ciclo ali, já começa no costume. Ele vai deixar a filha dele, Maria da Glória, com 7 aninhos, apenas 7 aninhos, para assumir o trono de Portugal. Olha que mania que essa galera tinha nesse momento. Imagina uma criança de 7 anos ali, controlando, né, reinando em Portugal. Mas, porém, ele não vai deixar ela, claro, decidindo todas as coisas. Imagina uma criança ali de 7 anos decidindo o que fazer com um país inteiro. O que seria dele, né? Ele vai deixar quem? Seu irmão Dom Miguel, né? Que era o seu irmão mais novo, né? Príncipe ali de Portugal, como um regente, né? Dom Miguel que voltou junto com Dom João VI, com a família lá em 1821, né? Para Portugal. Ele vai estipular ali, que Dom Pedro I, ele estipula que Dom Miguel se torne ali um príncipe regente, né, para poder governar Portugal até que Maria da Glória chegasse à sua maioridade, né? Então assim, ó, o plano perfeito. Tiozão vai cuidar da sobrinha, ele vai governar e vai dar tudo certo, porque o cara vai governar e depois a menina se torna maior de idade, ele, claro, vou aqui limpar o troninho para você assumir o poder de novo, né? Porém, acontece a traição do irmão. É isso aí. O irmão Dom Miguel, ele vai tomar o trono ali, né, de Dona Maria, ele vai se estipular, é claro, como o rei de Portugal e vai se tornar Dom Miguel I. Agora, claro, galera, isso aqui, ó, volta aqui, olha para mim, olho no olho. Isso não vai acontecer só pela vontade dele, não. Isso não acontece só por ele vai ter um apoio de parte da corte ali, né, portuguesa, que vai preferir Dom Miguel, porque dizia que Dom Miguel ele era muito mais leal do que o Dom Pedro, que estava lá no Brasil, e que Dom Pedro traiu Portugal por conta do processo de independência. Então vai ter uma parcela que vai apoiar Dom Miguel a assumir este poder, assumir esta coroa ali, mas o que vai acontecer? Dom Pedro I ele vai ficar tranquilo? Ah, não, tudo bem, já estou aqui no Brasil, coroinha aqui, tudo mais. Não, essa galera tem um ego enorme. Volta lá, Dom Pedro I, ele vai declarar guerra a Portugal. Olha só que estranho. Mas o quê? Não a Portugal por inteiro, ele declara guerra ao irmão dele, Dom Miguel, né? Ele declara guerra, né, àqueles traidores, de acordo com ele, que traíram a sucessão, né, do trono português. Então ele vai ali declarar guerra àquela galera e, nesse momento da crise sucessória, tudo isso, a galera aqui no Brasil vai estar o quê? Com um grande medo de Dom Pedro assumir o trono de lá, e agora ele está entrando em guerra contra o irmão dele que assumiu o trono lá. Olha só, volta aqui. A galera vai pensar assim, por que Dom Pedro está querendo o trono de lá? Esse cara está querendo unificar tudo de novo, a gente não confia mais nele, né? Então, outra coisa, ele vai entrar em guerra, vai pegar dinheiro do Brasil e vai gastar lá por interesse próprio, porque ele está perdendo, porque ele está querendo a filha dele se manter ali no trono. Não, 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 não. Dinheiro brasileiro para resolver problemas portugueses? De forma alguma. Vai aumentar a impopularidade dele. Vai aumentar a galera que vai criticar, né, Dom Pedro ali no poder. O que vai acontecer? Vai acontecer o assassinato de um jornalista, voltando no esquema, lá em Minas Gerais. Vai acontecer o assassinato do jornalista Líbero Badaró, né? E vão botar a culpa em apoiadores de Dom Pedro I. Olha só, a galera que apoiava Dom Pedro I ali foi acusada de matar o jornalista Líbero Badaró, que era um ferrenho crítico do próprio governo de Dom Pedro I, certo? E ali, Dom Pedro I então resolve ir
lá, né, para Ouro Preto, para tentar prestar solidariedade. Olha aqui, vem aqui comigo agora. Ele vai tentar prestar solidariedade lá. Só que ele vai ser muito mal recebido em Ouro Preto, que ali em Minas Gerais era a capital, né, naquele momento ali, com um poder econômico muito grande, a extração de minério que se tinha por lá, né, e aí você já tinha uma produção de café iniciando ali ao sul, no Vale do Paraíba, Rio e tudo mais, a gente vai falar já no segundo reinado em relação a isso, porém, a galera vai receber ele muito mal, a galera não quer Dom Pedro lá, eles vão colocar faixas pretas nas janelas em protesto da presença de Dom Pedro ali. E ele vai perceber que ele perdeu ali completamente, né, o controle em Minas Gerais ali. E também dos brasileiros ali que eram contrários, né, à manutenção de um português governando o Brasil aqui. E aí, olha só, a galerinha que era apoiadora de Dom Pedro I, o que eles vão fazer? Eles vão ficar com dozinha, vão falar assim, poxa vida, o nosso Dom Pedro I, ele está tão mal recebido, o que a gente vai fazer? Volta lá no esquema, vamos fazer uma festinha e vamos preparar uma recepção para ele se sentir amado novamente. Porém, quando os brasileiros descobrem que estavam gastando muito dinheiro para fazer uma recepção para Dom Pedro, começa o que vai acontecer, um conflito ali chamado, né, de Noite das Garrafadas. Por quê? Esses que eram contrários a essa festa ali, eles vão perceber essa organização e eles vão começar a pegar as garrafas que estavam nas carroças. Eles pegam pedaços de pau, pedaços de pedra e começam a atacar os apoiadores ali, né, de Dom Pedro I. E aí você vê os apoiadores de Dom Pedro I pegando as garrafas e jogando para um lado. Aí os caras pegam a garrafa e jogam para o outro. E aí é conhecido, então, no dia 13 de março, esse grande conflito, essa pancadaria geral ali, como Noite das Garrafadas. Dom Pedro I, então, ele vai tentar, na sua última cartada ali, ele vai tentar criar um ministério apenas de brasileiros, né? Ali, só que por conta dessas crises, ele vai dissolver logo em seguida e vai colocar um ministério dos marqueses, né, criando um ministério de marqueses dos seus apoiadores, de alguns, claro, brasileiros que apoiavam ali a manutenção de Dom Pedro no poder e os portugueses que ficaram aqui, né, ainda se mantendo fiéis ao próprio Dom Pedro I. Porém, a pressão vai ser tão grande, né, que no próprio dia 7 de abril de 1831, ele vai abdicar do trono, olha só, pela segunda vez, né, antes ele tinha feito lá de Portugal, e agora ele vai abdicar do trono do Brasil para deixar aqui, né, o seu filho Pedro de Alcântara, o nosso Pedrinho, com apenas 5 anos ali. Certo, galera? Então, essa primeira parte aí para vocês, um grande beijo para vocês e nós nos vemos no próximo videozinho.